Sejam bem-vindos! Estamos começando mais uma edição do programa Roda de Conversa. Todo mês abordaremos um assunto diferente e hoje vamos falar sobre maternidade. Nesta edição especial de Dia das Mães, trouxemos 3 mulheres igualmente especiais para falar sobre os encantos e os desafios que envolvem gerar e cuidar de uma vida. Eu quero agradecer a participação de Marleide Nogueira, ela que é vice-presidente da Associação Mães Autismo e é mãe de Igor Nogueira, de 27 anos. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço por essa oportunidade. Quem também vai participar do nosso bate-papo é Lia Gondim. Ela que é, além de cantora, é mãe de quadrigêmeos. Haja fôlego, hein, Lia? Haja fôlego, meu bem. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, viu? E para fechar o nosso bate-papo, tenho a honra de receber aqui na nossa roda de conversa Patrícia Carvalho, empresária, que deu uma guinada na carreira e eu vou querer saber disso tudo. Obrigada, Paty, pela sua participação. Prazer, querida. Muito prazer. Olha, para início de conversa, eu quero que vocês falem para mim o seguinte: o que é que ser mãe representa para vocês? O que é a maternidade? Mas desmistificando o assunto, porque a gente sabe que esse é um assunto, né, que a gente precisa falar abertamente. Lia, me conte. 4 filhos de uma vez só. Você é mamãe. Eu tenho aqui o João, não é isso? João Rafael, Ananda, Pedro Hugo e Valentina. O povo diz, não basta ter 4 filhos, ainda bota nome duplo. E como foi a notícia, receber a notícia? Menina, foi uma aventura, porque, na verdade, a gente soube aos pouquinhos. Eu soube que estava grávida, meu beta-HCG veio bombando, aí eu disse, tá com defeito. Não é possível, minha irmã, não, você está grávida, porque minha irmã fez o exame na mesma época da gestação, o dela tinha dado 1.000 e pouco, o meu deu 20 e tantos mil. Aí quando eu falei, não estou grávida, tá com defeito. Eu falei com minha obstetra, você está grávida, vem cá. Aí pronto, aí depois podem ser 2. Tinham 2 saquinhos gestacionais. Ela disse, mas vá para outra tranquila, porque pode ter só um, às vezes o saquinho murcha depois. Ok. Lá fui eu para outra para ouvir se tinha 1 ou 2. O médico fez, você falou que tinham quantos? E eles estavam em saquinhos diferentes, gestacionais diferentes. Eu olhava e o homem passava a máquina para lá e para cá. Eu dizia, meu Deus, muito obrigada, não pode parar. Doutor, o que é isso? Eu não sou cachorro, não. E ele, minha filha, tem 4 bebês aí dentro. A gente viu os 4 corações na primeira ultra. E aí eu fiquei tensa, pensando, será que tem mais alguém dentro de algum saquinho? Porque às vezes tem, né? Ave Maria. Mas aí pronto. E eu gargalhava, e meu marido, 4. Na hora que eu parei no estacionamento, eu tive uma crise de choro. Eu falei, minha mãe, eu não estava chorando de tristeza, mas não era felicidade. Eu não sei o que era. Ela falou, minha filha, o nome disso é desespero. Calma, que vai dar tudo certo. Eu falei, vamos embora. Mas você teve algum sintoma na gravidez? Como foi? Não, assim, eu estava comentando com elas, as notícias, você está grávida de quadrigêmeos, isso aí veio com várias observações mais assustadoras do que o que eu realmente vivi. Foram momentos difíceis, mas eu acho que a gente vai sendo preparado aos pouquinhos, né? Gente, maternidade, nada é fácil, né? Tudo é um desafio. Depende, a maneira que a gente vai lidar com isso é que vai fazer se tornar uma coisa leve ou não. Mas eu acho assim, você ser mãe é um convite para você viver em outro estágio da vida. Tipo, as pessoas podem falar, opinar, aceitar, mas toda mãe diz, você não sabe. Você precisa viver na pele essa emoção, né? E aí a gente vai descobrindo as coisas. E quando eu soube da notícia, aí falaram, você vai viver uma gestação de risco, você deve sentir 4 vezes mais do que a gestante de 1 sente, provavelmente seus bebês vão para a UTI. Então, são coisas que eu já fui trabalhando na minha cabeça desde o começo, né? Para não pirar. Enfim. Estou viva, sobrevivi, estou muito feliz, grata a Deus todos os dias. Essa é a sua primeira experiência? Isso, minha filha. Olha, fortes emoções. E eu cuidei de minha afilhada muito com minha irmã, ajudava ela e tudo. Aí quando eles vieram para casa, eu fazia, Flávia, eu não sei, vinha dar um banho. Ela falou, tia, você não faz isso com Maria? Eu falei, esqueci. Não lembrava, pô, pera, este doido, né? Os hormônios bombando. Não sabia nada, esqueci tudo. Calma, eu respirava, dizia, Deus ajude aí, que eu não estou conseguindo. Aí ele ajudava, eu ia, todo dia eu chorava e agradecia por me sentir fortalecida. E pronto, aí a gente vai aprendendo, depois a gente faz com o pé nas costas, tudo certo. Marleide, a sua gestação também foi assim? Ricas e fortes emoções? Foi rica, sim, e com fortes emoções. Mas a minha maternidade foi uma maternidade diferente da tradicional, né?
porque a minha maternidade ela é atípica. E a maternidade atípica é aquela que não vive os marcos do desenvolvimento, né, humano. É aquela mãe que espera ser chamada de mãe e essa palavrinha nunca chega. É esperar que o filho ande e ele não anda. Que ele interaja e ele não interage, né? Em que você não vê ele olhando para você. Então, a minha maternidade foi uma maternidade um pouco diferente, na verdade, um pouco não, totalmente diferente da tradicional. O Igor falou um pouco tarde, aos 3 anos de idade ele não respondia aos estímulos, ele era dado ao isolamento. Eu achava que era uma questão natural, né, do atraso, e as pessoas naquela ocasião falavam isso, porque eu estou falando de uma maternidade atípica há mais de 20 anos atrás, né? O Igor agora vai fazer no dia 22, 28 anos, atualmente está com 27. Então, a gente é de uma época onde não se falava de autismo. O Igor ele está dentro da condição do transtorno do espectro autista. Hoje a ciência está bem avançada, mas tem ainda muita coisa para avançar, mas naquela época não se tinham os dispositivos legais, os profissionais qualificados. Eu achava que ele iria morrer cedo, porque eu não via autistas adultos. Ainda hoje se fala muito em intervenção em crianças. Por isso, eu quero agradecer de verdade, de coração, por esse espaço, porque é o momento da gente mostrar a existência dessa maternidade, a existência dessa mãe. E justamente com o intuito de compartilhar informações, que foi assim que nasceu a Associação Mães Autismo, pela qual você é vice-presidente? Exatamente. Ela foi gerada por uma mãe que também é neurodivergente, que ela tem autismo, ela obteve o diagnóstico já tardio, como a maioria dos autistas adultos, né? Que estão conquistando, que é uma conquista quando você alcança o diagnóstico, né? Que você se entende, né, enquanto sujeito, e é um direito, né, o acesso ao diagnóstico. A Maíra Cavalcante é a presidente, ela criou como uma forma de se acolher, de mostrar para a sociedade a existência dessas mulheres. E o foco da nossa associação é muito voltada para as mulheres que dependem do tratamento gratuito. A nossa força, a nossa existência é voltada para isso, para mostrar a existência dessas mulheres. A maioria são mulheres pretas, periféricas, que dependem do tratamento gratuito, que dependem de assistências, né, de benefícios. Enfim, então, hoje a nossa rede tem mais de 800 mães, a gente vive intensamente esse ativismo, e o nosso objetivo principal não é romantizar, a gente não quer a romantização da maternidade e nem a romantização dessa mulher. A gente sempre diz que nós não somos mãezinhas, não somos predestinadas, nós somos mulheres de direitos, e o nosso objetivo é empoderá-las, de ocupação de espaço, de mostrar, absurdo, é isso que eu vou dizer, mas de reafirmar a nossa existência. A gente precisa a todo momento dizer, olha, nós existimos. Da importância de não acolher só os nossos filhos, mas principalmente essa mulher, porque o tratamento, tudo que a gente vai fazer em relação a ele, o êxito desse tratamento impacta diretamente a saúde mental dessa mulher, ela estar bem. E, sobretudo, continuar lutando pelo anticapacitismo. Fundamental. Não tem fundamental, não é? Não tem como falar de inclusão se não for fundamentado no anticapacitismo, que é justamente isso, de mostrar que são pessoas, que os nossos filhos e filhas não são resumidos à deficiência. Porque se a gente for bem ver, todo mundo tem uma limitação, todo mundo tem uma deficiência, é inerente do ser humano. Estamos aqui falando de pessoas, e pessoas são seres humanos que têm potenciais. A questão é oportunizar, gerar oportunidade, trazer ferramentas para que esse sujeito possa se desenvolver. E não só esse sujeito desenvolver, mas essa mulher também viver. É necessário o acolhimento também dessa mulher. É empoderar, colocá-la nesse patamar que nós estamos hoje aqui. De dizer sim que é possível.
Então, é gerar vida. O que nós estamos falando aqui é de dignidade, é de humanidade. Por isso, assim, muito obrigada ao Grupo à Tarde, a vocês, por esse espaço. Esse espaço é nosso. E olha, participa também do nosso bate-papo Patrícia, que é mãe de Laura, de 22 anos, Sim. e de Enzo, com 17. Exato. Depois de 5 anos, uma nova gestação. Como foi isso, Paty? Sim. A maternidade, para mim, sempre foi um sonho, né? Eu lembro que eu, com 15, 16 anos, quando as pessoas me perguntavam o que você quer, eu dizia, eu quero ser mãe. E eu sempre tive isso muito forte em mim. Eu era meio assim, a mãe dos primos, a mãe da mãe, a mãe dos amigos. Eu sempre tive isso muito voltado para mim. E quando ela veio, aos 29 anos, com a Laura, foi maravilhoso, né? Mas também não romantizando a maternidade, né? Uma gestação com muitos enjoos, com muitos vômitos, né? Tudo que podia se passar num processo normal de gestação aconteceu. Mas de uma mulher também que trabalhava muito, que tinha muitos afazeres, né? E era bem complexo, porque eu tinha a coordenação de um grupo, então você entrava de manhã no hospital, saía à noite. E se deu essa maternidade longe da minha família, da minha mãe, né? Numa cidade em que eu e meu marido, nós não tínhamos parentes. E os dois trabalhavam muito dentro desse mesmo local de trabalho. E eu lembro que logo quando a gente resolveu engravidar, que teve a Laura, a gente tinha um projeto que era ter uma creche dentro do hospital que eu trabalhava, e essa creche fechou quando tinha 7 meses de gestação. Então, veio um grande sonho, que era ser mãe, mas já sabendo que dentro da nossa história, que não tinha família naquela cidade, a gente ia precisar se organizar, né? Foi, a gente conseguiu, né? Esse foi um dos motivos que você drasticamente mudou de carreira. Esse já era o início. O início, né? sim. Esse já era o início de dizer, gente, como é difícil a gente operar tanta coisa, né? Eu lembro que quando eu comecei a ver a maternidade, que era o sonho e que é até hoje, né? Eu acho uma coisa fantástica, né? É um presente maravilhoso que a gente ganha. Eu lembro que eu também comecei a olhar para dentro de mim, né? Eu acho que ela falou muito bem dessa questão da mulher. Eu passei a olhar muito para dentro de mim. Aquela menina jovem, numa cidade sozinha, eu e meu marido, todos os nossos amigos eram do mesmo local de trabalho, então a gente não tinha uma rede de apoio, mas a gente conseguiu. A gente venceu. Eu tive uma segunda gestação, perdi aos 5 meses de gestação. Então, nessa época, foi bem sofrido também. E eu, até hoje, quando vocês falam 2 filhos, eu lembro na minha cabeça, foram 3. Né? Eu tenho isso muito claro dentro de mim. E depois veio o Enzo, né? Que foi também uma maternidade tranquila no aspecto da gestação, foi bem tranquila, mas também ainda com os desafios de conviver com a vida de trabalho, família, distância, rede de apoio. E eu trabalhava no hospital, trabalhei por 24 anos, que dava apoio a mães de autistas, a mães de criança com paralisia cerebral e outras, né, patologias. E eu me sentia também junto com elas, porque eu também não tinha apoio. E foi quando o Enzo tinha 6 meses, nós decidimos voltar para Salvador, porque aqui tinha um hospital, né? E aí a gente fez essa vinda para Salvador. E aqui foi tudo ótimo no aspecto do apoio, do vínculo, porque eu tinha mãe, eu tinha irmã. Então, a gente conseguiu relaxar um pouco mais para viver a maternidade, mas ainda uma mãe intensa no trabalho, com muita responsabilidade. Então, a gente sempre fica olhando e achando que o nosso, isso foi difícil. Mas quando eu vejo mãe de 4, uma mãe com uma criança que ainda nem se falava de autista. Então, são todos os desafios, gente, que a maternidade passa. E a sua gravidez foi planejada? Mesmo com uma gravidez planejada, com uma né? menina que sonhava, quando todo mundo falava, você quer ser o quê? Mãe, né? Mesmo com tudo isso, mas foram vários desafios. Eu tive desafios com profissionais que foram para minha casa cuidar do meu filho, né? Ela maltratou meu filho já aqui em Salvador.
né? Teve um ato de violência que eu só descobri depois, que ela jogava a água da duchinha do banheiro no rostinho dele. E ele amava ela porque eu, né, sempre trabalhei com a infância, né, dentro da área hospitalar. E eu tinha aquela visão, junto com a psicologia, com a turminha que trabalhava, com o pediatra, que a criança não ia gostar de quem maltratasse ele, né? Mas mentira. Meu filho adorava ela. E eu só descobri quando um dia uma pessoa me contou, que viu quando estava no parquinho, o maltrato dela, né? Como ela fazia. E foi terrível para mim. Daí foi mais forte o dia que eu disse, meu Deus, é muito difícil, isso não pode ser assim. Eu não falo que a mãe não tem que trabalhar, mas pelo contrário, a mulher tem que ser ativa, a mãe tem que trabalhar, mas a rede de apoio, né, ela é extremamente importante na maternidade. Eu até hoje, em tudo que eu faço, tenho um pouco de maternidade, né? E muito até, né? Um pouco. E assim foi, né? Até que, em algum tempo, a carreira, alguns desafios da carreira, que eram grandes, que interferiam na vida pessoal também, me fazia levar aquela mulher que estava desgastada e que, às vezes, ninguém está olhando para a gente também. E, quando a gente chega em casa, não estava preparada para os filhos. E isso cada vez mais forte. Eu dizia, não, eu tenho que mudar isso aqui não me faz mais bem. E com a maternidade, e assim, aquela coisa aflorada de olhar para os meus filhos e me entregar totalmente a eles, mas também vendo essa questão da mulher. Achei muito legal a sua fala, porque foram 13 anos, em um dado momento, que eu trabalhei na pediatria e eu senti de perto cada mãezinha, né? E cada mãezinha, muitas vezes, sozinha, sem vínculo. E eu, embora nessa época eu já tinha toda uma infraestrutura de vida, mas muitas vezes eu estava sozinha. E meus filhos estavam lá. E é incrível como eles sentem, é incrível como eles percebem, né? E aí foi a hora da transição de carreira. Aí foi a hora que eu dei um basta. Não, isso aqui que acontece comigo não é legal. É porque você tocou no assunto, Paty, que é que todas... Eu não sou mãe ainda, mas pretendo ser no futuro, não é? E tudo bem também, se não quisesse. Eu acho que a gente precisa falar também da diversidade, não é? Que está em torno da maternidade. E sobre a rede de apoio, é importante dizer que a maternidade não pode ser vista isoladamente, não é? Sobretudo tendo a mulher como detentora de todos os cuidados daquela criança. Então a gente tem o pai ou uma outra mãe, se for o caso de uma relação homoafetiva, que tem que dividir sim as responsabilidades. No seu caso, Lia, 4 crianças, né? Como é que vocês administram essa situação? Aí é muito amor, mas se fosse só eu com os 4, não Você tem uma teríamos rede de sobrevivido. apoio. Porque realmente eu moro num apartamento colado dos meus pais. E meu marido é super presente. Minha mãe fica... Porque minha irmã, que tem... A nossa filhada também mora no apartamento do lado. Então, minha mãe é aquela que cuida da comida, das coisas, para a gente conseguir fazer a correria. E meu marido e meu pai, eu digo, eles viveram a fase do puerpério como se fossem mães. Porque a demanda era tão grande que eles tinham que fazer. Eu amamentei os 4. Mas sempre tive complemento de fórmula, porque é humanamente impossível você ter leite para 4 crianças. Mas aí eles faziam comigo esse processo todo. Eram 4 bebês prematuros que tinham que se alimentar de 3 em 3 horas. Obviamente, não tinha condição. Com a mãe, hoje a gente dá risada, mas a gente naquela confusão. Aí eu via alguém chorando e dizia, quem está chorando aí? Meu pai fazia, cuide do céu, que eu fazia, é tudo meu. Oxe, cuide do céu, que eu estou cuidando. E com aquele amor, com aquele zelo. Super, a família toda, a família de Nando, também o pai, né? Minha sogra vai para lá, minha cunhada, todo mundo ajuda quando pode. Então, a força-tarefa. Tem que ser, mas existe isso, né? Que a mãe é insubstituível. Então, assim, às vezes eu vou tomar café, eu tomo café na casa de minha mãe, para poder ter o sossego de conseguir comer 10 minutinhos ali. Aí, às vezes, eles ficam, eu digo, eu tenho que voltar, porque as crianças estão sozinhas com minha mãe. Aí, quando eu chego lá, eu digo, está tudo tranquilo, fiquem em paz, estou aqui conseguindo. Não dura muito, né? Mas durante um tempo, sim. Mas quando sou eu com os 4, são os 4 em cima de mim, sabe aquela coisa, aquela demanda que exige de mãe.
Então, a rede de apoio me ajuda muito. Hoje em dia, eles estão na creche escola. Amém, Senhor, obrigada. Mudou Eles têm toda o quê? uma Um história, ano? um Um e 3 aninho? meses. 1 ano e 3 meses? Isso, mas São bem meu pequenininhos. apartamento é um ovo, que Deus vai mandar esse apartamento grande também, essa casinha em breve, com fé em Deus. Mas o mesmo lugar que eles comem é o mesmo lugar que eles brincam. Então, tipo, tem que estar tudo muito limpinho, porque o apartamento é pequeno. Esse processo de alimentos 4 limpos, deixa sujar, porque tem que deixar sujar, né? Tem que deixar sujar para a criança não ter... Vamos lá. Esse processo, eu comecei a contar, era 3 horas para eu conseguir limpar os 4, limpar o ambiente. Eu falei, gente, 15 horas do dia para alimentar e faz o quê com o resto? E no pé, eram 1.000 fraldas por mês, 32 fraldas por dia, mamãe trocando, mesmo com a rede de apoio, né? Então, assim, a demanda é muito grande mesmo. Se não tiver rede de apoio, não tem condição. Tem coisas que só eu faço, mas, assim, eu digo a eles, sem vocês, eu não teria sobrevivido. E, assim, aliás, desde a notícia da minha gestação, a gente vive um dia de cada vez. Porque o maior desafio para a gente realmente foi o desafio financeiro, né? Eu, cantora, meu marido, produtor de eventos, a vida organizada para nós dois. Quando os 4 vieram de uma gestação natural, você... Peraí, o que é que eu faço? Pronto, 1.000 fraldas, leite, berço, cadeira, e roupa, e remédio e tal. Você fica doido. Como é que eu trabalho? A mãe E o orçamento, Lia? Eu trabalhei até um dia antes do parto. Eu sou cantora, mas também sou vocal coach, dou aulas de música. Eu falei com minha médica, eu preciso continuar trabalhando para sustentar meus filhos e pela minha sanidade. Ela falou, eu estava dando aula remota na época, eu falei, ok, vou para o hospital, mas vou continuar dando minhas aulas. Porque foi no período de pandemia que você ficou grávida. Isso. Aí falei com meus alunos, estou indo para o hospital, quem quer continuar fazendo aula? Eu quero, beleza. Aí continuei, ligava ali o computador, estava só daqui para cima, fiquei lá. Eu fiquei de 8 de dezembro até de 23 de fevereiro de cama. Só podia ficar no ângulo de 45, porque eu precisei colocar um pessário, que é como se fosse um lacre, para segurar o colo do útero, porque os bebês estavam muito pesados. Conseguia levantar, mas, 10 minutos já tinha que me deitar. Então, os desafios já vieram desde aí. Antes, eu tinha uma vida super ativa, eu ia fazer show, corria para a faculdade às 7 horas da manhã, aí de lá eu saía para trabalhar, para dar aula. Então, eu já vivia nessa correria. Quando eu disse, você vai ter que ficar parada, deitada, oi. Aí, pronto, continuei trabalhando no hospital, fiquei lá dando minhas aulas, aí o parto vai ser amanhã, tá? Aí falei aos alunos, amanhã eu tenho um compromisso. Não vou Com poder 8 dar aula, meses, porque os você meninos vão conseguiu nascer. chegar até o 9º mês? A gente já esqueci tudo. Eu sabia a contagem das semanas, agora não sei mais não. Foram 33 semanas e 6 dias. Quase lá, é o 8º já, eu acho. Aí pronto, quando deu 15 dias de parida, eu falei, vou voltar a dar aula. Peguei 2 alunos para dar aula remota. Eu falei, vai ser meu momento de escape. A aula dura 50 minutos, a rede de apoio entrava em ação ali, eu dava minha aula e voltava para a correria. Enfim, era isso. Mas aí a gente ia vivendo um dia de cada vez mesmo. E olhe, hoje eu digo, a melhor forma de se viver. A maternidade obriga a gente a viver coisas que todo mundo devia viver. Todo mundo, ainda mais depois da pandemia, todo mundo sabe que a morte está aí, que qualquer um pode morrer a qualquer momento, e a gente vive como... Hoje não mais, né? Mas, todo mundo vive como se fosse imortal, arruma treta e um dia resolve, as coisas, sabe? Eu aprendi a viver com o básico que tem para hoje, o que é. Acho que todo mundo nasceu para ter uma vida abundante, a gente merece, tem que correr atrás mesmo, ter nossas coisas, enfim. Ok, mas, o que é essencial realmente? É isso que a gente precisa, é isso que a gente tem que resolver. Quando eu soube, a gente num apartamento pequenininho, muitos parentes e amigos, vocês têm que morar num lugar grande. Mas foi uma gravidez planejada? Não, né? Não? Sim, eu queria ter um filho. Não, na verdade, eu queria ter Ninguém muito, Senhor. espera 4 Gente, filhos de uma vez só. Achei. Eu fui pro The Voice em 2018, né? E as pessoas mandando caixinhas. Eu achei lá a caixinha. Pô, você vai ter quantos filhos? Calma, não está na hora. Depois eu vou ter quantos filhos Deus quiser. Brincando, né? Mas, assim, por serem 4... Quem é que planeja ter 4 filhos, gente? Ninguém planeja. Eu agradeço todos os dias, mas eu não sabia que eu seria capaz de gerar nem 2, porque eu não tenho caso de gêmeo na família, quanto mais 4. Não tem. Minha próxima pergunta, você não tem nenhum caso de gêmeos. Próximo assim, não. Aí, pronto, a gente passou 2 dias em estado de choque, quando eu soube da notícia, e minha mãe fazia, fique feliz, você vai gerar quanto. Eu dizia, eu estou feliz, eu só estou fazendo as contas. Peraí, calma, que eu não sei o que eu vou fazer. Aí, pronto, aí depois a gente foi, eu digo... Meu puerpério todo, eu vivi todo, era um processo...
É um processo completamente diferente de tudo. Na verdade, eu acho que qualquer maternidade é diferente. Mesmo assim, tem um filho... Não tem uma fórmula, não tem né, grandes Lia? questões, você vai encontrar seus desafios. Porque isso é uma coisa, até que eu encontrei pelo caminho. Várias pessoas diziam, está reclamando, só tem. Eu falei, deixe ela. Você não sabe o que ela está passando. Os desafios chegam para todas. E essa semana eu estava muito conversando sobre isso. Porque quando eu dei a notícia, meu marido, quando soube, já queria falar para o mundo todo. Ele dizia, não pode, tem que esperar os 3 meses. Esse homem estacionava o carro. Ó, a gente vai ali na praia. Meu filho, não cobre estacionamento. Não, está grávida de quadrigêmea. Aqui, eu fazia, não é para contar. E ele, como é que a gente vai contar? Saia contando para todo mundo. Aí, eu estava conversando sobre essa história. Eu acho que quando você entende a sua maternidade como uma missão, independente de que função você esteja, de que desafio chegue para você, existe um encaixe de tipo, isso veio para mim. Tem muitas mães que vivem a revolta de serem mães ou da maneira que chegou e tal, porque esse encaixe ainda não aconteceu. Eu digo, os meus 2 meninos estão usando capacete para correção de assimetria craniana. Aí, quem quiser saber mais, vai lá no Instagram, que a gente conta as coisas todas. Mas, por ter pouco espaço para muita gente, isso pode acontecer. A assimetria craniana é aquela cabecinha amassada, que pode acontecer até quando tem um bebê, né? Mas, enfim, as meninas tiveram, a gente conseguiu corrigir com osteopatia, com fisioterapia, e os meninos não. Precisou do complemento do capacete. Não coloca aqui, Salvador, estamos botando em João Pessoa. Eu peguei um voo, eu sentei no voo, troca lugar por causa dos meninos. Quem sentou no corredor comigo foi uma mãe que tem 2 filhos com paralisia, enfim, não vou me lembrar agora, cerebral, um e o outro tem outra situação. E a gente conversando, as 2 chegaram de uma pessoa chorando, porque, tipo assim, ela contando todas as dificuldades dela, e ela dizendo, eu abracei a minha história. E, assim, os meus filhos eram meus, eram para mim. Eu sei disso. Eu estava comentando com ela sobre essa questão do encaixe. Quando você aceita a vida que você tem, eu acho que muito do empoderamento vem disso também, né? Hoje, o seu papel é fundamental para quantas famílias, né, acontecerem. Quando você sabe que você está grávida de quadrigêmeos, você recebe um monte de notícia, inclusive que lá vem bomba pela frente. Então, a minha cabeça foi preciso me preparar, porque assim, você querer ser mãe e achar que vai vir a criança que você vai colocar do jeito que você sempre pensou, combinando com o seu look, não sei o quê, isso aí é tipo alucinação de quem não tem noção nenhuma da maternidade. Então, assim, quero ser mãe, para mim, né, na minha cabeça. Aí eu falo da minha experiência, do meu sentir. Isso eu pensava antes de ser mãe. Eu quero ser mãe, eu me coloco à disposição de ser co-criadora com Deus de uma vida. Aí, quando eu pensava, no meu corpo estão batendo 5 corações. Lá vou eu chorar. Mas é sério. Porque, tipo assim, o que é isso? Eu sei que tem gente que não acredita em Deus. Eu não sei falar de maternidade ou de qualquer coisa sem falar de Deus. Ah, gente, desculpe. Mas é sério, porque eu entendo e respeito até essa situação que você falou. E eu acho que, para a gente encontrar um equilíbrio nas coisas, as palavras vão sendo, como sociedade, a gente vai encontrando o melhor jeito de falar aquilo. Eu entendo e abraço quando vocês falam, a gente está aqui para não romantizar. Só que eu digo, se eu não romantizasse a minha maternidade, eu não sobreviveria pelas dificuldades que encontrei. Aí eu passei esse tempo todo pensando, porque, como eu exponho na rede social, eu converso com muitas mães de todo tipo, todo jeito, todas as famílias, e são trocas riquíssimas. E aí eu digo, esse lance da romantização, eu entendo assim, eu não romantizo coisas vindas da humanidade. Violência em relacionamento, violência contra criança, violência. Mas quando eu falo no eu romantizo a minha maternidade, não é desrespeitando esse não romantizar que vocês estão falando. Mas é que eu acho que algo que, tipo isso, 5 corações batendo no meu corpo, eu não posso encarar isso como um fardo na minha vida. O que essas crianças vão ser, o que elas vão florescer ali, eu vou descobrir e eu vou abraçar da maneira que vier. Então, o primeiro, tipo, como eu comentei com elas, a situação da prematuridade, para mim era, opa, prematuro, apressado, tá? Quando eu via prematuro,
o pulmãozinho não está formado, isso e aquilo. Teve bebê que veio para casa e a gente vendo o cílio nascer, sobrancelha nascer, porque eles são formados fora da barriga. Então, vários desafios, muitas coisas acontecem. Uma das nossas bebês teve uma alteração no teste do pezinho, que me disseram isso. Eu falei, o quê? Eu já chegava assim. No dia que eu entrei na UTI, eu já entrei assim, o que eu tenho que resolver? Calma, deixa eu saber aqui, depois eu relaxo e abraço. Fernando, eu vi que Valentina tinha um queixinho um pouquinho mais para trás. Fernando, Valentina, tem alguma questão no queixo, a gente vai ter que resolver. Cadê o próximo? Bora. Eu já fui assim. Aí, tipo, calma, agora deixa eu abraçar todo mundo. Deixa eu entender todo mundo. Calma. Como eu sabia que eles iam para a UTI, na minha cabeça, eu fui me preparando. Então, para mim, quando o momento UTI chegou, eu imagino que para a mãe de quando sabe que o bebê vai para a UTI, deve ser loucura. Para mim, que já vim preparando a minha cabeça, a UTI era sinônimo de cura. Quando eu soube que seus filhos vão para a UTI, eu falei, graças a Deus, obrigada, Senhor. Quando eu me imaginei com 4 bebês prematuros em casa, eu cuidando, eu falei, calma, vou aprender na UTI. Fiquei lá. Aí, só isso, viu, gente, que eu falo pelos cotovelos. Falo pelos quatro. Aí, quando eu soube, uma das minhas tinha alteração no teste do pezinho. O que pode dar? E quando eu fui ver, podia ter que ter uma situação de transplante de fígado, não sei o que, não sei o que. Eu só olhava para o meu marido e dizia, a gente vai resolver, embora. Aí eu comecei a descobrir que, na prematuridade, existem milhares de questões que são transitórias. Então, você toma seu susto ali, mas daqui a pouco passa, entendeu? Então, se você for ficar, e tipo essa questão, transplante de fígado, ficar desesperado, pode passar. Eu disse, então eu vou viver o hoje. E, de fato, passou, graças a Deus, foi transitório. Mas várias outras questões. Aí eu aprendi, desde a minha da gestante, tinham 2 dias que eu senti uma dor, porque eu acho que era o momento que eles estavam crescendo mais. Teve um momento da gestação que meu marido tinha que segurar a barriga e virar, porque nem virar de lado na cama eu conseguia. Aí eu fazia 2 dias, eu comecei a perceber, me observar, conhecer meu corpo, 2 dias. Amanhã vai passar, vamos embora. Só falta. É hoje que eu estou vivendo e amanhã, bora. Quando chegava o 2º dia, eu dizia. Ontem eu já sobrevivi, embora hoje eu sobrevivo. Aí o resto da semana que eu não sentia tanta dor, eu dizia, bora. Aí todo mundo dizia, nossa, você também dizia, estou ótimo, estou sentindo as dores que eu estava sentindo. Estava ali. Várias coisas acontecendo, mas assim, eu ficando mais forte. Por isso que eu disse, no puerpério, todos os dias eu chorava, porque eu me sentia uma mãe com um filho, ela vive os perrengues do puerpério, mas ela tem aquele momento de abraçar. Eu sentia saudade de meus filhos, porque eu me sentia uma funcionária de uma fábrica. Você pensa, só de fralda, 32 por dia. Eu estava ali trocando. Chegou um momento que eu falei para a minha médica, eu estou com um buraco na minha perna. O que é isso? Ela falou, menina, relaxa, deve ser celulite gigante, tá, vai passar. Aí, onde eu fui tomar banho, eu vi que, além do buraco, tinha uma marca. Eu falei, não, o que é isso? Aí, quando eu fui ver, era a marca do balcão do trocador. De tanto tempo que eu passava, trocando as crianças do banho, trocando fralda, fazendo coisa, formou aquele buraco em minha perna que eu nem vi. Aí meus seguidores disseram, e aí o corpo está cuidando do corpo, vai cuidar do corpo. Eu falei, que corpo? Eu não lembro nem que eu tenho corpo. Mas eu engravidei com 39 anos. Eu sei que a cabeça da gente vai mudando, a gente vai amadurecendo. Então, tipo assim, quando eu abracei essa missão, tudo que vinha para mim, eu dizia, faz parte. É impossível você receber uma enorme bênção sem você viver o processo. Não dá para eu querer ter 4 filhos, ei, que coisa linda, tenho 4 filhos, que maravilha, e simplesmente não viver aquilo. Né? Então, a gente vai, só vai. Lia falou da experiência dela, mas eu acho importante também trazer que, de acordo com dados do IBGE, o Brasil tem mais de 11 milhões de mulheres que são as únicas responsáveis pelos cuidados com os filhos e filhas. Eu queria saber de você, Marleide, como é que é a sua relação com a rede de apoio, da importância de ter uma rede de apoio. A rede de apoio é meu núcleo familiar, né? Eu e meu esposo. Que eu digo que eu não tive assim sorte de ter um esposo do meu lado. Eu tive um homem que sabe da responsabilidade dele. Eu sempre passo isso para as mulheres, que a maioria são mulheres sozinhas, né? Que quando falam assim, poxa, Marleide, você teve sorte de ter o pai do Igor do seu lado. Eu disse, sorte não. É um homem que sabe da responsabilidade dele. E uma coisa interessante, quando a gente fala assim da romantização, temos que romantizar nesse sentido, mas nós, enquanto mulheres que têm filho, uma maternidade atípica, e até outras mulheres da maternidade tradicional, quando a gente fala não queremos romantizar, e no meu caso isso pesa um pouco mais, a gente está falando para um sistema, né, que é um sistema machista. A gente vive em uma sociedade patriarcal, né?
uma sociedade machista, aí vem a interseccionalidade, racista, porque a maioria dessas mulheres são mulheres pretas, periféricas, sozinhas com seus filhos, e ainda passa uma avenida opressora sobre nós, que é o capacitismo, que é esse preconceito à pessoa com deficiência. E se a gente for romantizar, que a sociedade já faz isso, bota a gente no pedestal e diz, oh, mãezinha predestinada, oh, que mulher abençoada, a gente não está descaracterizando essa bênção, mas a gente está falando para o sistema, não, nós somos mulheres e temos direitos, para mostrar para esse sistema que nós temos o direito à vida. Se a gente se calar e for romantizar, nós somos mortas. No período pandêmico, foi um período extremamente difícil para a nossa maternagem, porque a maioria dessas mulheres, como a gente falou, são abandonadas pelos seus companheiros, mulheres que não podem trabalhar, que não têm uma rede de apoio, não têm a própria família, ela e o filho sozinha. Muitas delas não podem trabalhar, procuram complementar a renda, buscam o BPC, e muitas nem têm o benefício de prestação continuada, vão tentar ser mulheres empreendedoras e que não podem formalizar isso. São mulheres informais, porque nem MEI essa sociedade permita que eles sejam, porque se ela for formalizar, ela perde o benefício, um salário mínimo. Então, é essa a realidade que a gente traz aqui, porque a gente sabe que a questão não é a deficiência dos nossos filhos, nunca foi. Porque é difícil? Cada uma falou aqui da sua dificuldade. Gente, é muito difícil a questão do autismo. Mas essa dificuldade com relação à sociedade que a gente enfrenta, poxa, ela é pequena. Pior é a sociedade que não nos aceita e não gera oportunidade. Para além da rede de apoio, eu acho importante também falar da importância de ter políticas públicas. Não é, Marleide, para pessoas, para famílias de pessoas autistas. Públicas que garanta a participação plena e efetiva da nossa família na sociedade, em condição de igualdade. A gente quer falar aqui que são pessoas. A gente quer desconstruir esse conceito de deficiência, de mostrar que são pessoas com potenciais e que precisam gerar oportunidade de ferramentas que permitam o desenvolvimento daquela pessoa. O meu filho, por exemplo, o Igor, tem 27 anos, e a gente vem dessa trajetória onde não se falava, né, de autismo, de uma época bem difícil, e ainda hoje ainda é difícil, mas teve os avanços. Mas a gente vem de o Igor, o esporte transformou a vida dele. Ele é bicampeão mundial de jiu-jitsu. Claro, bicampeão. É o motivo de eu estar aqui, é o motivo do meu empoderamento, é o motivo de eu ser o ser humano que eu sou hoje. Eu fui psicóloga, eu fui tudo para meu filho, porque naquela ocasião, os locais de tratamento gratuito, porque a gente não tinha condições, e o tratamento particular é extremamente caro, né? Eu quero dizer que é um balcão mesmo de negócio, respeitando todos os profissionais, meu Deus, que estudam ali e que, de fato, precisam, né, receber, e é isso mesmo, é louvável, mas tem aquelas coisas que ultrapassam, né? Mas a gente dependeu do tratamento gratuito, a gente ia nos lugares, hoje a demanda é muito maior do que a oferta, então eu fui tudo para meu filho. Por isso a importância dessa mulher estar preparada e a importância da participação direta no tratamento do filho, né, que impacta no êxito desse tratamento. Eu fui tudo para ele, até que o esporte entrou na nossa vida. O meu filho tinha aversão a toque, eu não sabia, eu quero abraçar e beijar o meu filho. Imagine uma mãe não abraçar e beijar o seu filho. E Igor foi, quando a gente recebeu o convite para o Igor entrar no jiu-jitsu, contato físico intenso, na minha cabeça, uma visão equivocada, né, das artes marciais, vai potencializar a agressividade, alguma coisa assim. E aí a gente teve esse instrutor que fez esse convite, dizia, não, a gente trabalha assim, trabalha assado, e começou a me contra-argumentar. Eu disse, bota nesse negócio que eu sei que não vai dar certo. E eu esperando, foram para os treinos, eu esperando em casa a desistência. E nada de desistir, pelo contrário, o Igor chegava em casa alegre, com aquele kimono fedido, que empisteava a casa toda, eu ficava com mais raiva desse jiu-jitsu.
E os resultados chegaram. Foco, atenção, concentração, coordenação motora. O Igor era um menino que batia a cabeça na parede. Era um menino que não sentava no sofá para assistir uma programação inteira, ficava o tempo todo com, a gente chama de estereotipias, a movimentação das mãos. Ecolalia, eu sabia o que ele vivia durante o processo da escola, que foi também uma fase muito difícil. O Igor foi vítima, nós somos sobreviventes do bullying. Eu sabia o que acontecia com ele na escola devido à ecolalia tardia dele, que ele ficava repetindo o que ele vivia durante, né, o dia e a noite, ele repetia: maluco, 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 retardado, vou falar com sua mãe. E isso impactava. E aí, o Igor, quando eu vi o meu filho sentar em um sofá e assistir uma programação do início ao fim, o simples ato de sentar sem se levantar, foi uma grande vitória. E aí, tanto que, olha, ao ponto que eu cheguei de ver ele sentado no sofá e dizer: meu Deus, Igor está sentado no sofá? Tem algum problema. Ele vai se levantar. Olha só, que eu conheci os movimentos dele na palma da mão. Ele vai começar a balançar as mãos. Não balançou? Não, Igor está com algum problema. Aí eu disse: meu Deus, será que é o jiu-jitsu? E aí, quando eu fui ver, realmente foi um trabalho muito bacana que fez. O Igor se desenvolveu. O Igor atualmente é bicampeão mundial em Abu Dhabi. Na categoria, ele disputa na categoria convencional, que é com pessoas sem deficiência, e com pessoas com deficiência no para-jiu-jitsu. Já é a segunda vez, 2018 e 2022, que a gente foi para fora do país, em uma viagem incrível. O Igor está na faculdade, mesmo que teve o prognóstico aos 7 anos de analfabetismo e incapacidade de realizar atividade básica. Acho que a gente falou aqui do prognóstico, né, devastador, foi acho que na conversa anterior. E isso me abateu muito. Está aí o menino, né, sentenciado ao analfabetismo dentro de uma faculdade. E o mais importante, que é onde eu vou, eu falo: eu sou sogra, eu tenho nora, meu filho está namorando. Ela também é autista, é professora da educação inclusiva, inclusive ela que está dando suporte a ele na faculdade. São as possibilidades. E tudo porque ele teve uma mãe que acreditou. Exato. E a família é fundamental. Se não acreditar de nada adianta. A rede de apoio. Eu imagino sua emoção em você ver um filho campeão e tipo assim: olhe tudo que eu passei e olha onde nós Internamente, chegamos. eu romantizo, sim. Sim, mas Porque é eu isso que eu sou- disse, eu disse, é, eu e respeito você e tá entendo o que você está certa. falando. Porque a Mas preocupação é você sempre tá da porta de certa. casa para fora. Isso, Porque mas nossos eu filhos, romantizo. independente do desafio, senão a gente pira. Eu romantizo. Ele é a minha vida. E a questão é só um sistema. Porque a questão nunca foi sobre o autismo. Nunca foi sobre a deficiência. Isso, É sobre uma estrutura que mata, aniquila. Nesse exato momento, tem mulheres que estão pensando em se matar, sabe? A gente viveu no período pandêmico suicídios. Mãe que pularam aqui de viaduto junto com o filho, de fosso de elevador. Mães que como não tem essa rede de apoio... e aí eu quero trazer, acho que é em nome dela que eu trago, de várias mães. A mãe que simplesmente abandonada pela própria família, companheiro. Ela e o filho paraplégico, e depois de um tempo ninguém mais viu essa mulher. Aí a família vai lá procurar, ver o que aconteceu, nunca mais a gente viu. Quando foram lá, essa mãe, o coração dela parou, o filho era paraplégico, dependia dela para alimentação e medicação. Ela morreu primeiro e depois o filho morreu. Né? Então, essa é a realidade de várias mulheres, esse é o sistema que nos aniquila, e para esse sistema a gente precisa reafirmar a nossa existência e dizer que somos mulheres, temos direito, e o acolhimento não é só para o nosso filho, é questão de dignidade, de humanidade, é uma questão de vida. Nós não queremos mais sobreviver, queremos viver, e é um direito nosso. A responsabilidade da nossa família não é só nossa, é do poder público, é da sociedade. Elas são responsáveis pela existência da nossa família. E continuaremos resistindo. Olha, realmente é um tema que mexe com todo mundo, né? Com todas as mulheres e com toda a sociedade, né? Tenho certeza que quem está aí nos assistindo nesse momento também está sentindo
toda a emoção, não só pela emoção, mas também todo o processo que é de muita luta, sobretudo. Não é? Vamos falar agora das mamães empreendedoras? Que empreender a gente sabe que não é fácil. E existem também várias realidades. Né? Um dado que eu trago para vocês, dados apresentados pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora, em 2022, apontaram que no Brasil, 55% das empreendedoras são mães. Muitas mulheres escolhem empreender por vários motivos e um deles também é para estar mais pertinho do seu filho, para ter autonomia, administrar de uma forma que essa mãe consiga dar assistência ao seu filho ou sua filha. Esse foi o seu caso também, não é, Paty? Sim, a flexibilidade da vida de uma mulher empreendedora, né, de você poder controlar a sua agenda, te faz respirar um pouco melhor na hora de você cuidar dos seus filhos. Eu não tenho muito tempo como empreendedora, né? Mas são 3 anos também, comecei na época da pandemia, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque nessa época eu já tinha uma filha morando em São Paulo, que ela aos 17 anos me presenteou com passar em publicidade em outro estado. Tinha o meu filho, que estava iniciando a pandemia, que nem nós conhecíamos, imagina ele. E foi quando tudo aconteceu na minha vida, quando eu saí do trabalho mais executivo numa empresa para começar uma vida como empreendedora. Então, de um salão de beleza que também trata de autocuidado, né? Então, eu acho que você saiu de uma área aparentemente muito diferente dessa que é empreender, mas cuidando de pessoas. Foi, porque eu pensei nessa hora assim, né? Quando começou ali a pandemia, eu já tinha 1 mês, tinha saído, né? E saí assim, o meu projeto era ajudar mulheres no autocuidado. Por quê? Na minha caminhada, trabalhando com mães de autistas, com mães de criança com paralisia cerebral, eu percebi exatamente o que elas falam aqui, né? Que é o quanto que essas mães ficavam, às vezes com companheiro e tudo, mas a gente vai se esquecendo. E aí eu saí na época da pandemia, então eu estava em casa vendo meu filho estudar, que não conseguia estudar, que era difícil para ele, estar naquela câmera ali o tempo todo, no computador. E eu fui acionada nessa época, eu comecei com a empresa já nessa época, que era inicialmente uma franquia de sapatos que levava o sapato até a cliente. E eu comecei a ter relatos de mulheres que estavam em casa com os filhos, sozinha, que aquela estrutura estava diferente para elas também, né? Porque elas saíam de casa e elas queriam um sapato para fazer o que a gente brincava de sapato terapia. E a minha formação é enfermagem, eu sou enfermeira. E em enfermagem trabalho o tempo todo o autocuidado. E eu fui sentindo aí, né, o quanto todo mundo estava sofrendo, que já era uma visão que eu tinha dessa importância, né? E eu fui me conectando cada vez mais com mulheres nessa época. Mães que estavam em casa com os filhos, desesperadas, porque a rotina mudou tudo, algumas perdendo, inclusive, amigos, famílias. E eu fui cada vez pensando, não, então eu vou aumentar esse negócio, né? Eu vou querer agora ter mais coisas à minha volta que eu pudesse ajudar as pessoas a terem o autocuidado e ter uma vida flexível. E assim fui construindo o projeto, fui construindo, e montei a loja depois, quando tudo abriu, que se normalizou. Eu montei a loja, né? A loja já não era mais sapato, era sapato, lingerie, moda praia, roupa feminina. E aí, um belo dia, eu disse, não, falta uma coisa, o autocuidado com o corpo, com o cabelo, com que isso também dá um prazer enorme para a gente. Às vezes, a gente só quer aquele momento. E eu tive um grande parceiro, porque o meu filho me cobrava isso. Quando ele via eu chegar da outra vida muito cansada, e muitas vezes com aquela aparência de cansaço, coque, chateada, ele dizia, mãe, solta o cabelo. Então, eu vi o quanto que eu estar bem fazia bem aos meus filhos, né? E aquilo que eu vivia realmente estava fazendo mal. Eu disse, não, vamos pegar essa mulherada toda aqui e vamos tentar fazer. E aí foi isso. Tanto que quando eu inaugurei o salão, porque aí eu já não me convenci que era só isso, eu consegui abrir o salão junto com toda essa estrutura,
quem eu dei a ponta da fita para abrir, para inaugurar, foi os meus filhos. Então, não quero chorar, vou tentar não, né? Mas, para mim, foi um grande sonho, porque não foi uma vida fácil também, né? Foi uma vida de muitos desafios, trabalhando fora, batendo ponto para entrar, batendo ponto para sair. Meu marido, idem. Os dois trabalhavam na mesma instituição, os dois com a mesma carga de trabalho, e os meninos ficando com babá. Eu tive tenho uma mãe muito participativa, me ajudou muito, mas eu queria mais, eu queria estar próxima. E hoje eu digo a vocês, né? Os desafios foram muitos. Tiveram várias questões que envolveram, mas hoje eu digo que são tantas coisas maravilhosas que aconteceram, ouvindo ela falar, né? A minha filha formou agora em publicidade aos 21 anos, quando ela formou, fez 22 essa semana. O meu filho, ele cada vez que passa, ele tem mostrado quanto ele está entendendo e aprendendo os valores de uma família, porque ele me disse essa semana, e assim, eu não chorei na frente dele, mas ele me disse: mãe, você sabe que cada vez que passa eu estou entendendo como é bom ter família. E isso, para mim, olha, eu disse: Senhor, se alguma coisa acontecer comigo, que aí foi o que você falou, né? Que às vezes a gente tem que preparar a vida para tudo isso, que nós não estamos aqui para sempre, né? E cada uma falou um pouquinho, deu um exemplo disso. Eu disse: Senhor, obrigada, porque se ele já entendeu isso, né? Ele vai ser um homem bem bacana para essa sociedade, né? Ele vai ser aquele homem que vai respeitar a mulher quando ela tiver um filho que precisar dele. Ele não vai se sentir o ajudante, né? Ele vai ser um homem que vai respeitar as filhas dos outros quando começar o namoro, que já começou, né? Ele São vai várias cuidar, fases, né? Agora é a fase da paquera. Ele vai cuidar da irmã dele, quando aqui não mais eu estiver, ele vai ser o cara. E é lindo. Ontem eu cheguei em casa, abri a porta, ele estava conversando com ela. Assim, é lindo. Eles dois conversando, ela lá em São Paulo, ele aqui, os dois sozinhos dentro do quarto, conversando, e eles são muito parceiros, eles são muito amigos. Então, isso me preenche de muito orgulho, sabe? Paty, eu fiquei com uma dúvida, desculpe até te interromper. Sim, tranquilo. Quando Laura decidiu ir para São Paulo, como é que foi cortar esse cordão umbilical? Estou cortando até hoje, gata. Imagina. Quem disse que eu cortei? Meu marido dizia: corta esse cordão, né? Quando ela me pediu: mãe, ela estava com o início de 17 anos, terceiro ano, ela falou: mãe, eu quero fazer a prova lá em São Paulo para publicidade, já tinha pesquisado tudo, né? A faculdade que ela queria, que é os nossos desafios, né? Eles já sabem antes da gente, hoje em dia, por causa da tecnologia, né? E ela disse: mãe, eu quero fazer a prova como treineiro em São Paulo. Eu disse: vamos. Ela fez, mas ela não fez como treineiro, gente. Ela fez e passou. E aí ficou o pai. Meu marido é mais aquele que vai, meu marido é aquele vamos e vai. E eu fiquei meio assim, sem saber. Nós temos famílias lá, né? Mas não pessoas tão próximas que ela pudesse morar. E até distante da faculdade. E aí a gente arrumou toda a estrutura, a escola disse não. Ela no terceiro ano não tem mais nada para fazer aqui. Ela fez uma prova especial do governo e passou nessa prova. Eu pedi autorização do juiz, ela passou. E eu só, cada etapa, eu dizia: não vai passar. Ela passava. E aí, cada dia era um desafio. Até que chegou agosto e, assim, a hora da matrícula, julho, agosto, e a gente matriculou, alugamos o apartamento. Eu pedi licença sem vencimento. Nessa época, eu estava lá no hospital ainda. Montamos toda a estrutura, próximo de parentes, lógico. E quando eu voltei, né, que eu deixei ela lá, eu chorava dia e noite. Não era fácil. Eu fechava o quarto, sabe? Me ajudou muito a tecnologia, né, porque a gente se fala, a gente se vê todos os dias. Mas e o medo, gente? E o medo? Imagino, viu, Paty? Eu não sou mãe ainda, estou me preparando, confesso, mas assim, nossa, imagine. Não é porque ela foi para São Paulo, ela tinha quantos 17. anos? 17 anos. 17 anos. Muito novinha, realmente. E brilhou, não me deu
um trabalho, assim, nunca tivemos nenhuma dificuldade com ela. Formou, antes de formar, já estava contratada no primeiro emprego. Olha que maravilha. CLT, né? Contratada, carteira assinada, está trabalhando, super feliz já na empresa dos sonhos da vida dela. Isso tranquiliza mais a família, Tranquiliza. né? Só estamos menos tranquilos porque o irmão Quer ir também. quer fazer a mesma coisa que a irmã. Já que eles são tão Eu parceiros, não vou ele nem vai... ficar aqui refletindo se os meus 4, cada um quiser ir para um canto. Então, O que é que eu vou fazer? Eu estava aqui Deixa pra pensar pensando, depois. eu estava aqui pensando, meu Deus, a estrada dela é grande. Um dia de cada vez. Essa relação de confiança é importante, né? Até para o filho mesmo, alçar novos voos, sim, né? Sim, se eu não tivesse essa confiança, possivelmente ele não iria se desenvolver, né? É aquela questão da família acreditar, né? O Igor, ele sempre expressou o desejo, por exemplo, de dizer, minha mãe, deixa eu ir aqui no mercadinho, que era pertinho de casa, né? Descia, a gente mora no prédio, e aí, na minha cabeça, eu disse, nossa, eu ficava morrendo de medo, devido a ele, o autismo tem algumas características, e uma coisa importante nós colocarmos também aqui, é que o autismo não tem características físicas. Se o Igor entrar aqui, você enxerga um homem, agora que ele malha, né? É atleta profissional, lindo também, ele é lindíssimo. Lindo, mamãe coruja, é Lindíssimo. claro. Ele entra aqui e tudo vai observar, é um homem. E aí vem as características típicas do autismo, que é isso que deixa que as pessoas não entendem, as pessoas não compreendem. E é isso que me deixa muito preocupada, né? Essa é a nossa realidade. E quando ele falava assim, minha mãe, deixa eu comprar alguma coisa que faltava em casa, vá no mercadinho, veja um tomate, veja uma cebola. Ele deixou eu, não, eu vou. Minha mãe, olhe para mim. Eu sou um homem, era o desejo dele andar sozinho. E são questões que, infelizmente, a gente, não por eles, justamente como eu falei, essa estrutura, né? Ele é um homem diante de uma abordagem, como é que seria, né? Policial. Então, a gente fica com medo, ou de um assalto, alguma coisa. E aí, quando ele falou isso, eu, tá, filho, vá, faça. E aí ele desceu, e aí eu fui para a janela dizer, Deus, proteja meu filho, porque eu imaginei de tudo nesse percurso. Quando ele voltou com aquele peito de pombo. Eu já sou um homem, eu disse, com o coração desse tamanho. E a partir dali eu comecei a entender também. Se eu não oportunizá-lo, eu falo tanto em oportunidade, se eu não gerar oportunidade para ele, como é que ele vai se desenvolver? Vulnerável, todos nós somos. A partir do momento que a gente sai de casa, até dentro de casa a gente é vulnerável. Então, a gente está nessa vida para viver. Eu acho que é o momento também da gente repensar sobre essa questão da superproteção, principalmente na maternidade atípica. É delicado esse tema, porque envolve todas essas questões que a gente acabou de colocar. Mas é necessário, né? O Igor hoje cozinha, é um homem magnífico. Cozinha, faz. Você chegar Já aqui... está comprometido, viu, gente? Já está comprometido. Faz arroz, farofa. Ele é figura, não tem filtro, tá? Eu aprendi muito com autismo, né? De não ter esse filtro. Eu passo por saias justas com ele o tempo inteiro. Figuraça, gente finérrima. E quando ele fala assim, Igor, você sabe fazer o quê? Ele, eu sei fazer farofa, bife, eu sei fazer ovo cozido. Eu disse, não diz isso, menino. Ovo qualquer pessoa faz. Ele, mas eu sei fazer. Não, ele tem um jeito próprio. Claro, com certeza. E você, Lia? Tá aí a sua experiência eu um pouco... amo gente, amo histórias. Como eu falei, na rede social, eu vivo dizendo isso, eu sou feliz por fazer bom uso da rede social, né? Dá Porque tem gente tempo? que tá lá, Dá porque, tempo. assim, Como é que eu vou no você embalo administra aqui, rede social, 4 filhos? eu vou no embalo. Tô vivendo. E depois a gente vai ter que fazer alguma coisa, já que vocês têm esse projeto tão bom para postar lá e o povo... Porque muito do preconceito das coisas vem da ignorância mesmo, né? A minha cunhada tem um filho autista, eu converso com ela isso, eu digo, olha, a gente que participa, que é da família, ainda assim a gente não sabe de nada, tem tanta coisa para aprender. E tendo os meninos estando na escola já, assim, eu vejo algumas experiências e já conversei com muitas mães de autistas, assim, às vezes você vê o olho ali pedindo socorro, de tipo, eu assisti uma cena um dia desse, eu falei, tá todo mundo tentando acertar.
e todo mundo meio desesperado. A criança tentando ser abraçada, a escola tentando lidar, as mães que não têm experiência com autismo, tipo, será que eu posso fazer? Será que eu posso ajudar? A mãe que tem um filho autista com aquele olhar de, pelo amor de Deus, abrace meu filho, que tudo que eu quero é que ele seja entendido, sabe? E eu, tipo assim, eu viajando, gente, a gente tem que... Eu estava conversando isso com minha cunhada, né? Eu falei, Fabiana, a gente tem que conseguir dar voz a essas pessoas, porque, às vezes, esse erro, e às vezes vai crescendo uma... Não seria raiva a palavra, uma revolta, não sei, enfim. Mas, às vezes, quem está em volta e que não faz ou que faz errado é ignorância, não sabe. Então, você ter pessoas e projetos como os de vocês. Estou falando, o perfil da gente tem uma atmosfera muito íntima, porque, como era pandemia, a gente abriu para a nossa família. Então, eu mostrei ali a gente chorando, a gente vivendo. Hoje em dia, eu já não estou mais nem aí. Já, sabe, já... Estou ali, estou mostrando, porque eu acho que viver é isso. Uma das maiores dificuldades das mães, eu entendo, que é deixar voar. Porque a gente cuida com tanto zelo, e tipo assim, como vai vir alguém e não vai tratar com todo amor essa pessoa que eu estou aqui, dedicando a minha vida para fazer ser feliz, né? Uma coisa interessante que aconteceu na minha gestação, quando eu fiz 3 anos de casada, eu vi que eu não estava engravidando. Eu fui na médica saber, ela disse, não tem questão nenhuma. Nem você, nem o pai, está tudo certo. Aí eu, fazendo minhas orações, conversando com Deus, eu dizia, meu Deus, se o Senhor me der a oportunidade de ser mãe, eu prometo que eu vou ter um filho, não para apenas, né, fazê-lo ser feliz. Eu quero ter um filho para ensinar ele a fazer outras pessoas felizes. Aí eu, conversando com meu marido, eu contei isso a ele, ele fez, eu peço a mesma coisa. E a gente não tinha conversado sobre. Então, quando vários pais de múltiplos que a gente conversa dizem que o processo, até de gêmeos, temos um gêmeo aqui na produção. Quando sabe, às vezes passa uma gestação inteira tentando entender, revoltado e tal. E a gente, bastou 2 dias, eu falei, porque a gente entendeu o que eu falei sobre entender como uma missão. A gente queria, tipo, é isso que veio para a gente, embora, é o que a gente tem que fazer. E viver um dia de cada vez, né? Lia, me fale uma coisa, e a carreira? Você é cantora também, já deu tempo de voltar aos planos? Como é que está a situação? Sou cantora, vou vivendo o que dá. Como eu já falei aqui, eu gosto de viver um dia de cada vez. Ganhei um festival de música. Olha! Gravei, os meninos, tem vídeo lá no Instagram, os meninos tudo deitado, eu aqui gravando a voz guia, fugi de casa rapidamente, gravei. Normal de uma carreira artística, eu ia fazer o quê? Planejar lançamento de música, vou fazer, vamos lá, gente, minha música volte. Meu pedido era assim, eu abri o story varrendo tapete em casa, dizer, minha gente, não estou com tempo de divulgar, vota em mim. Deu certo, ganhei, não lancei a música até hoje. A música está tocando na rádio, está tudo. Eu falei, gente, o povo procura, cadê na plataforma? Eu digo, calma, eu sou mãe, já vou lançar. Depois eu vou. Eu falei, eu vou viver. Se eu não tivesse feito isso, não tinha ganhado festival nenhum, não tinha feito nada. Eu falei, vamos vivendo aí. Daqui a pouco eu lanço, daqui a pouco eu organizo. Faço um show, tenho feito eventos aqui em Salvador, porque é perto, vou e volto. Galera, segura aí, as crianças estão indo ali, faço o evento, volto para casa, pronto. E minhas aulas, tipo um dia como ontem, eu comecei a dar aula às 7h50 da manhã, acabei 8 horas da noite. Os meninos estão na escola, estão ajudando o pai presente lá, fazendo as coisas. Mas eu preciso sustentar os meninos. Minha irmã, você vai pifar? Eu não vou, não, bora, tá tudo certo. Eu só fico assim. Aí a coordenadora da escola no outro dia falou que o carro da gente não cabe 4. Aí leva 2, volta, pega 2. Aquela confusão, a gente fica, Deus vai mandar o carro, bora trabalhar. A gente fica assim, a coordenadora, tadinha do pai, me deu uma pena. Eu falei, não tem que ter pena do pai, não, tem que ter pena dos meninos, bora. E aí a gente vai. Quando eu vejo, hoje, quando eu olho as coisas que eu passei na minha gestação, eu digo, como eu aguentei. Antes, se tivesse me dito que eu ia passar, eu ia dizer, não vou, não vou. Passei, estou passando. Quando a gente pensa assim, em viver um dia de cada vez, as coisas vão dando certo, porque é pauleira. E eu acho, Lia, que esse seu jeito também de, né, despretensioso é de uma virtude muito grande, porque, né, eu fico imaginando aqui a rotina de uma família, né, que tem quadrigêmeos. Eu digo a você, eu quero ainda fazer muito mais. Eu participei, fui convidada para falar sobre uma coletiva que teve sobre um vírus respiratório e tudo, não sei o quê. E as pessoas começaram a me convidar. Eu falei, vocês estão me convidando por quê? Pô, Lia, seu Instagram, você tem que ter voz. Eu não tinha tido o estalo que eu precisava fazer, porque eu estou tão envolvida ali,
Porque eu falei, aí conversei com a responsável sobre uma ONG de prematuridade. Falei, velho, foram tantos desafios na prematuridade. Ela, Lia, você precisa falar. Eu digo, eu preciso falar, eu vou falar. Não sei que hora, mas eu vou falar, a gente vai falar. E o mesmo convite que eu estou fazendo a você, eu faço a todo mundo que precisa de voz. As redes sociais da gente estão abertas, porque, obviamente, não dá para abraçar tudo de uma vez, mas o que puder fazer, a gente está vivo para quê, minha gente? A gente está vivo para evoluir, entendeu? Se ajudar, não sei fazer, mas você sabe, então faça aí para eu te aplaudir. Mas é verdade, cada um contando sua experiência e fazendo a gente seu, tem e que assim se a gente ajudar, compartilhar. Olha, infelizmente estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso programa aqui, Roda de Conversa. Nós temos aqui 3 mulheres com histórias de vidas diferentes, que experienciam a maternidade de maneira particular. E eu acho oportuno também falarmos um pouco sobre as várias possibilidades de vínculos maternos. São aquelas mulheres que escolhem não ser mães, não é? Mulheres que não puderam gerar uma vida e ainda assim adotam uma criança e são mães tão quanto qualquer uma aqui de vocês, né? Porque eu ainda não sou mamãe, não é? Mulheres que são mães a partir dos 35 anos, que decidem, não é? Que é o seu caso, Lia, não é? Porque hoje a gente tem a inserção no mercado de trabalho, a autonomia da mulher. E isso faz com que tenhamos a escolha de ser mãe, de gerar a vida um pouco mais tarde. Então, eu quero agradecer imensamente, Lia Godin. Muito obrigada pela sua participação, viu? Vida longa, muita saúde para João Rafael, Anandra, Ananda, Pedro Hugo e Valentina. Olha, ainda não gravei. Muita saúde, minha filha. Tudo que a gente precisa. Outro dia eu fiquei doente, eu falei, e pode? A mãe de quadrigêmeos adoecer? Não pode, não. Quem é que toma conta, Jesus? É verdade. Tudo de bom também para a sua carreira. Fala aí suas redes sociais. Então, ó, tem a rede dos meninos, nossos quadrigêmeos, que a gente... pronto, a parte da rede dos meninos é o baú de memórias da família. Então, vocês veem as coisas fofas, lindas, brincando, cantando. A minha ali, underline Gondim, o perrengue de mãe tá lá. Não escondo nada, não. Não tô nem aí. A casa tá lá, a gente tá filmando, é isso mesmo. E vamos embora. Vai dar tudo certo. Eu só penso nisso. O dar tudo certo, entenda, é enfrentar vários desafios no caminho. Porque, às vezes, quando você fala, vai dar tudo certo, o povo pensa, alienado. Está alienado, não. Estão vivendo o processo, mas a mente está lá na frente. Vai dar certo e a gente faz dar certo. Senão, a gente fica ali amargando muita coisa. Gente, só um parêntese, o 10º parêntese que eu abro aqui. Mas quando passou a pandemia, eu disse tchau, vou sair da rede social. Parecia que eu abri a janela e eu vi assim, ó, tiro de um lado do outro, gente, todo mundo vai morrer. E vocês estão desse jeito? Tô fora. Fechei a janela, minha casa, falei, família, vamos lá. Todo dia era mesa posta, todo dia tudo acontecendo. Perdemos parentes, obviamente, como todo mundo, ninguém passou ileso, né? Sofremos, mas a cabeça da gente estava sempre, estamos vivos, vamos celebrar a vida. E isso que eu falei aqui sobre abrir as portas. Se eu não sei falar sobre autismo, mas tem uma pessoa que cuida de tantas mães, de tanta gente, é ela que vai falar. Entendeu? Eu vou sentar e eu vou aplaudir. Não é isso que a gente tem Com certeza. Obrigada, Lia. Eu quero também estender aqui os meus agradecimentos a Marleide Nogueira. Obrigada pela sua participação, viu? Quero que você fale um pouquinho onde é que a gente encontra a Associação Mães Autismo nas redes sociais. Isso, a Associação Mães Autismo, nas redes sociais é @mãesautismo. Lá vai conhecer um pouquinho, né, da realidade dessa maternagem atípica, das nossas ações, né, justamente reafirmando a existência dessas famílias. E também aproveitar, porque se eu chegar em casa e perguntar, minha mãe, você falou das minhas redes sociais? Falei, Igor, as redes, @atleta Igor Nogueira, que também hoje ele é um atleta profissional, e a gente sabe, né, apesar que hoje ele é um atleta patrocinado, mas a gente precisa ainda de investimento, patrocínio, exatamente, né, para poder cobrir todo o calendário anual de competições dele. Então, vão lá no atleta Igor Nogueira e da mamãe aqui também. Claro. Que eu faço também um ativismo no meu perfil pessoal, que é Marleide, @Marleide Nogueira. Maravilha, obrigada. E para finalizar, Patrícia Carvalho, obrigada pela sua participação, obrigada pela sua amizade também. Não é? Queria que você falasse das redes sociais do Salão Fêmea Espaço. Pronto, eu agradeço também estar aqui,
Nós temos 2 Instagrams, que é Femispaço e Salão Femispaço. A gente ainda está até num projeto para ver se um dia a gente agrega, porque é um projeto de autocuidado, né, das mulheres, porque a gente acredita que quando essa mãe, essa mulher, essa esposa, essa pessoa, ela está bem consigo, ela está bem com a sociedade e tudo que está em volta dela. E até faço um convite para as meninas para conhecer. E quando tiver aquela mãezinha precisando bem, sabe, daquele autocuidado, manda para a gente. Então, quero agradecer muito vocês do Jornal à Tarde e dizer que sempre vou estar lá aberta, porque eu também adoro o Jornal à Tarde. Eu contei para você que desde pequenininha eu via o Jornal à Tarde, então é uma marca, né, para a gente. E dizer que esse projeto de vocês é maravilhoso. Eu, inclusive, estou assim, toda linda, maravilhosa, empoderada, porque antes de estar aqui na gravação, eu dei uma passadinha lá no Salão Femispaço. Com isso, eu quero dizer que o programa Roda de Conversa especial do Dia das Mães nos mostrou que, mais que uma condição biológica, ser mãe é uma ação de coragem, de doação de amor. Continue com a gente, nos acompanhando. Essas e outras notícias você encontra em nosso portal atarde.com.br. Olha, aqui no canal no YouTube, A Tarde TV Vídeos, você confere também a primeira edição do programa Roda de Conversa e tem também o nosso Instagram, @Grupo A Tarde. Até a próxima!